Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis, porque o BMG, ele ao fechamento de 2023, apresentou um super lucro e nós vamos dar uma olhada no que houve. Além disso, nós não vamos ver dessa vez a apresentação por decorrência da teleconferência de resultados. Nós vamos olhar apenas para o balanço, o IFRS e todas as demais demonstrações e também rapidamente no release. E vamos pegar todas essas informações de uma forma muito rápida, muito clara, para você ver como eu faço essas leituras, assim pelo menos as mais amplas, né, mais genéricas, sobre as empresas. Depois, claro, né, conforme o interesse de cada um e a colocação ou não de uma empresa na sua carteira, aprofundar principalmente em relação ao projeto da companhia. Então vamos dar aqui uma olhada rápida na demonstração financeira que obedece o IFRS. E eu já vou saltar aqui direto na página 18, onde no passivo e patrimônio líquido eu vou encontrar um dos dados que nós vamos colocar na nossa tabela final, onde nós temos os nossos indicadores fundamentalistas. E aqui nós temos o patrimônio líquido. Ele sai aqui de 4,1 bi, 4,13 bi para 4,18. Cresceu muito pouco. Então, isso aqui já nos dá uma demonstração de sinal. E grave o final, 4 bilhões 180 milhões, que nós vamos colocar na nossa tabela de indicadores fundamentalistas e eu vou mostrar como é que a gente constrói ela. Dá uma olhada aqui também na receita de juros de rendimentos similares. Todos os juros e rendimentos por conta de onde vieram as receitas do BMG, que sai aqui de 6,3 bi para 7,4, crescendo mais de 1 bilhão. Mas também existem dados que nos chamam a atenção, como por exemplo aqui o lucro líquido. Em 2022 ele foi de 65,3 milhões e passou para 287 milhões. Nós precisamos dar uma olhada no que aconteceu. E para sabermos isso, veja, eu deixei marcado aqui onde está escrito outras receitas e despesas. Por que isso? Enquanto que outras receitas e despesas em 2022 foi de 561 milhões negativo, aqui está em 142. É porque alguma coisa aconteceu. E isso nos reporta a esse 24E, que está numa daquelas notas explicativas, que nós precisamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. E para ver isso, nós vamos saltar na página 71, onde nós chegamos aqui nas notas explicativas. Elas estão marcadas aqui em cima. E nós estamos falando da nota 24 e nós queremos dar uma olhada na que é a letra A, né? A letra E. Aqui nós vamos começar, evidentemente, pela letra A. Isso aí está na página 73 e aqui vem a explicação. Então, chegando aqui na letra E, você pode verificar, eu deixei marcado aqui, juros sobre direitos creditórios, que não teve aqui no exercício de 2022 e teve aqui em 2023, positivo. Isso aí, evidentemente, que afetou aquele resultado que nós vimos lá. Então nós vamos pegar agora esse valor, 226 milhões e 29 mil, e nós vamos ver como teria sido esse resultado se fosse expurgado esse valor. Então eu retorno aqui na página 19 e abato aqui de 287 milhões, 230, aqueles 226 milhões e 29, o que nos dá esse valor aqui, 61 milhões e 200 mil, que está mais ou menos agora em linha com o valor que nós encontramos em 2022. Isso aí, evidentemente, que olhando por um determinado ângulo, pode ter influenciado até na decisão de muito investidor em relação ao Banco BMG. Os demais indicadores que nós vamos buscar, eu vou pegar aqui no release de resultados, que nós vamos encontrar muitos desses dados na página 4. É como se a gente olhasse por todo, sem precisar olhar aquela explicação, ou pelo menos a apresentação por conta da teleconferência de resultados. Coisas que nos interessam. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 5,2, enquanto que ele tinha sido de 5,8, ou seja, ele piorou. E o retorno anualizado sobre os ativos, que chegou a 0,5, enquanto ele tinha sido 0,6, também piorou. O índice de eficiência do BMG ele vai aqui a 60,1%, e ele tinha sido de 65%.
esse índice aí, quanto menor, melhor. Então está em 60,1, significa que do ponto de vista de eficiência, o BMG melhorou. E o que significa a eficiência? Para aquelas receitas que nós vimos agora há pouco, o quanto se teve de despesa. Ou seja, eu quero ter mais receita e menos despesa. Então, eu preciso que esse número seja o menor possível. A recomendação do Banco Central é de até 60%. E aí a gente vê que o BMG, no caso, está só um pouquinho acima. No índice Basileia, chega aqui a 13,3, ele foi de 13,5. Esse índice aqui, quanto melhor, melhor. A recomendação é de 27%, do Banco Central é de 11%. E os bancos que eu vi quebrar por conta disso, né, que foi aquela corrida ao banco e o banco não ter suporte para pagar os recursos, foi até 8,3. E a recomendação do Banco Central é 11, está em 13,3, então está dentro aí de um patamar aceitável. Quando o banco empresta o recurso, ele tem aquilo que ele toma de alguém, ou por um plano de concessão, ou quando você deposita lá para o seu CDB, a sua poupança. Então isso aqui vem de terceiro, e a outra parte é a dele, a própria, que estão naqueles dois níveis ali, nível 1 e nível 2. É quando o banco tem a sua contribuição na hora de fazer o empréstimo. Isso é o que determina o índice de Basileia. O que significa isso? Que se houver uma corrida, o banco ele precisa ter uma parte aqui, que seja sustentável para que ele possa pagar essas pessoas para evitar que ele venha quebrar. Outro detalhe aqui interessante que nós gostamos também muito de olhar é o índice de inadimplência. Eu vou ficar aqui, índice de inadimplência acima dos 90 dias, porque esse aqui é sempre o mais difícil de ser pago por quem deve. Ele está em 3,5, mas ele já teve em 4,9, e na análise que nós fizemos para o terceiro trimestre de 2023, nós tínhamos inclusive apontado que a inadimplência estava alta. Então, o BMG, aqui um ponto bastante positivo, conseguiu reduzir a sua inadimplência para aqueles que estão devendo para o banco acima de 90 dias para 3,5. A gente acha que ali no entorno de 3 está dentro de um patamar que nós consideramos aceitável. Então, o BMG está andando nesse sentido. Já o índice de cobertura, em 111,19, ele tinha sido de 101,3%, está em 111,9%, cresceu um pouco, ou seja, o banco está com mais cobertura. Toda vez que ele aumenta esse valor, é porque ele, lá no final das contas, pode ter menos proventos a pagar. Mas ele está dentro de um patamar ali que seja aceitável para cobrir, no caso, aquela inadimplência que nós vimos agora há pouco. E agora sim nós podemos trazer os dados para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Veja que no início do ano de 2023 nós tínhamos uma projeção aqui de 6,7 bilhões nas receitas das intermediações financeiras, e como a gente viu agora há pouco, o BMG chegou a 7,4, um crescimento bem acima do que nós tínhamos imaginado. Nós tínhamos ficado aqui com um lucro líquido de 70 milhões aproximadamente, e a gente viu esses 287, e veja que se nós considerarmos descontar os valores que nós vimos como valores não recorrentes, nós vamos chegar à conclusão que teria ficado em 60 aproximadamente, o que ficou abaixo, inclusive, do que nós tínhamos projetado. O banco pagou 37 centavos no ano de 2023 de proventos, mas aí a gente precisa também ver todas as fontes de onde vieram esses valores. E o patrimônio líquido fechou aqui em 4 bilhões 180 milhões. E agora sim nós podemos projetar o ano de 2024. Eu vou utilizar aqui o juro real da nossa economia. O juro real é quando nós pegamos a Selic e subtraímos a inflação. Então nós vamos aplicar isso aí para fazer as correções. Então a gente está projetando aqui uma receita de 7,7 bilhões. Vamos ver, né, o que pode acontecer aí durante o exercício. O lucro líquido, aqui eu tive que fazer certos ajustes. Eu não acredito que vai se repetir esse valor aqui de 287, não me parece plausível que isso aí aconteça. Então eu tive que fazer uma composição com resultados anteriores, descartando aqueles resultados muito extravagantes. Então vamos ficar aqui em 183 milhões, quase 184. Se repetir o payout do ano passado de 76,27%, o BMG tem condições de pagar aqui 24 centavos. Lembrando que o payout é aquele percentual que nós utilizamos para ver o que será pago em relação ao lucro líquido. Então, 76,27% é 140
140,32 ou 140 milhões que podem ser pagos. Quando nós dividimos esses 140 pelo número de ações, 583, nós chegamos nesses proventos de 24 centavos. Caso se confirme esses 24 centavos, quando dividimos esse valor por 6%, nós obtemos este valor aqui, R$ 4,01 aproximadamente, que seria o nosso preço teto. Ou seja, por que nós dividimos por 6%? Porque esse é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Ou seja, se pagar 24 centavos, 6% de R$ 4,01, né, seria 24 centavos. Então, por isso que a gente divide por 6%, a gente chega naquele mesmo valor. Só que, em média, o BMG veio pagando 30 centavos nos últimos 5 anos de proventos. Isso aí dividido por 6% nos daria R$ 4,95 de preço teto quando nós olhamos para o passado. Então tem a nossa projeção e tem o passado. No instante que eu estava fazendo esse vídeo, na verdade, isso aqui diz respeito ao fechamento que aconteceu no dia 9, na última sexta-feira. O preço da ação estava R$ 3,76. E veja que ela já chegou a bater R$ 4,25 no início do ano por conta, evidentemente, dos proventos pagos e de uma estimativa do resultado da companhia. Se nós pegarmos aqui o patrimônio líquido que nós apuramos de 4 bilhões 180 milhões e dividirmos pelo número de ações que o banco possui, 583 milhões, nós vamos ter um valor patrimonial por ação aqui de 7,17. Ou seja, cada ação, em função do patrimônio líquido, vale R$ 7,17. Quando nós pegamos o preço da ação, esses R$ 3,76, e dividimos pelo valor patrimonial por ação, 7,17, nós vamos obter esse valor aqui, ó, 0,52. E aqui tem duas interpretações. Porque, veja, você está comprando uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Isso é muito bom, porque é um indicativo de que essa ação possa estar barato em relação a todo o patrimônio da companhia, patrimônio líquido. E o que é esse patrimônio líquido? Aquilo que a companhia pode converter em valor, que pode ser colocado à venda. Vamos supor que a companhia vá à falência. Então ela obteria aí perto desses 4 bilhões 180 milhões e, evidentemente, teria que dividir entre os seus acionistas. Isso aí é mais do que o valor atual da ação. Por isso que a gente diz qual é o risco de investir. Então, por um lado, pode ser que a ação esteja barata e, por outro, o risco é muito baixo. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em relação ao projetado, 11,92, quase 12, é um valor muito alto. A gente gosta de ficar ali no entorno dos 9, que é o tempo para você receber de volta pelo valor que você paga por ação em função do lucro líquido. E veja que nós temos empresas como Banco Inter, com 600, ou até Magazine Luiza, que já bateu em 70, ou seja, o tempo para receber em função do lucro líquido. Isso é ter uma estimativa muito grande, supondo que a pessoa tenha 30 anos, ela imaginar que vai viver até os 100 anos para receber em função do lucro líquido. E para finalizar, se pagar esses 24 centavos, em função desse preço aqui, R$ 3,76, veja que o dividend yield da companhia vai ficar aqui, ó, em 6,40%. Pelo menos é um pouco acima daqueles 6% que nós procuramos. Todos esses números que nós olhamos, eles ficam nessa tabela, no nosso comparativo banco a banco, expostos aqui nesta ordem, de forma que você possa comparar com outros bancos que nós já analisamos aqui no canal. Banco do Brasil, Banrisul, Santander, e se você entrar lá no Instagram do canal, onde essa tabela vai ficar disponível, você verá outros bancos no Instagram do canal, mh.investir, e você vai poder comparar e verificar dentro desses indicadores aquele que melhor se ajusta a você colocar a empresa ou o banco na sua carteira. Temos aí uma leitura bastante rápida em relação ao BMG, então a gente viu que a gente pode simplesmente fazer essas leituras, né, ou essas análises de forma muito rápida, sem precisar ficar olhando as apresentações das teleconferências de resultados da companhia. Claro que aqui tem um detalhe que eu acho relevante, que acaba sendo omitido quando a gente não olha para a teleconferência de resultados, que é exatamente com relação ao projeto. Porque é interessante ver qual é o projeto do BMG, o que ele tem para esse ano de 2024, o que ele pretende fazer. Isso aí vai dar para você mais segurança. Então, se você pretende ser investidor do BMG ou já é investidor, eu recomendo que você acompanhe essas teleconferências de resultados. Elas acontecem trimestralmente, a gente vai botando os números naquela tabela que eu mostrei agora há pouco, por isso que a gente chega no final do ano não tem muita surpresa
em relação aos resultados. Aqui no caso, quando acontece, a gente precisa olhar ali no detalhe o que pode estar acontecendo, como nós vimos agora há pouco nas notas explicativas. E isso lhe dá um conforto maior, ou pelo menos uma segurança maior na hora de investir. Banco BMG, por conta de tudo que nós vimos até agora, não é um banco que eu qualificaria para minha carteira. Mas eu não estou dizendo que ele não é qualificável para outras carteiras. Depende o quanto você está disposto a compreender e entender o projeto e seguir adiante com seus aportes no BMG. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.